Olá, tem início agora o programa Boa Vontade Entrevista. Seja muito bem-vinda, amiga telespectadora, seja muito bem-vindo, amigo telespectador, à Boa Vontade TV. Hoje o nosso convidado é o senhor Daniel Balaban, representante no Brasil do Programa Mundial de Alimentos e diretor do Centro de Excelência contra a Fome. Seja bem-vindo mais uma vez ao programa Boa Vontade Entrevista, tudo bem? Tudo bem, Alan, muito obrigado. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Nós temos um quadro muito preocupante e a ONU vem alertando quanto a isso, um relatório recém-lançado demonstrando que nesse período potencializado pela pandemia do novo coronavírus, nós tivemos uma acentuação, senhor Daniel Balaban, preocupante no que se refere à fome e também à insegurança alimentar. Dentro do que vocês, órgãos das Nações Unidas, têm nos alertado quanto à população mundial, quais são as principais preocupações que nós temos que ter diante de números tão expressivos? Bom, Alan, é importante que a gente fale que atualmente nós estamos enfrentando aquilo que a gente chama de uma tempestade perfeita. Nós temos conflitos, né, as guerras, Ucrânia, Rússia, nós temos a Covid, a pandemia da Covid, e temos um outro C, são os custos dos alimentos, o aumento da carestia. Então, isso tudo faz com que as pessoas não tenham condições de acesso aos alimentos. Nós temos no mundo produção de alimentos, só o que o mundo desperdiça de alimentos, Alan, daria para alimentar toda a população que está faminta ao redor do planeta. E ainda sobraria muito alimento. Então, o problema não é de produção de alimentos, o problema é acesso das pessoas aos alimentos. Então, isso é muito preocupante porque esse número vem aumentando ao longo dos últimos anos, apesar de que a gente tenta chegar no ano de 2030 com o ODS 2, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, de um mundo sem fome, livre da fome. Nós não estamos no caminho certo, o trem, como a gente fala, o trem descarrilhou, não está, né, nos trilhos, e a gente tem que voltar a colocar o trem nos trilhos novamente para tentar chegar no ano de 2030, pelo menos diminuindo consideravelmente o número de pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional no planeta. Dentro de todos esses estudos, todos esses dados que foram lançados, é como o senhor dizia, nós vivemos um momento em que saímos dos trilhos do que deveria ser para chegarmos ao ODS 2 em 2030. O senhor ainda considera possível, a ONU ainda considera possível que nós vamos conseguir chegar se mudarmos o panorama do comportamento atual? O mais importante agora é a gente voltar a colocar o trem nos trilhos e fazer com que diminua a cada ano o número de pessoas nessa situação. Isso é possível se nós conseguirmos conscientizar os governantes, né, aquelas pessoas que lideram os países, de que eles devem voltar a investir em políticas de combate à extrema pobreza, de combate às desigualdades sociais. Se começarem a fazer isso, com certeza nós vamos conseguir, não que nós eliminemos no ano de 2030 toda a fome do planeta, mas pelo menos que nós diminuamos esse número e cheguemos ao ano de 2030 com um número consideravelmente mais baixo do que existe atualmente. Nós temos um dado que ele é realmente impressionante, que são mais de 828 milhões de pessoas. Para que a gente possa, porque é difícil mensurar isso no dia a dia comum, são quase 4 vezes a população do Brasil, um pouco menos do que isso. Isso revela a extrema urgência, porque é aquilo que costumamos falar, se fosse apenas uma pessoa passando necessidade, já era um fato para o objetivo de resolvermos esse problema. Quando nós falamos de quase 1 bilhão de pessoas no mundo, revela a gravidade do problema, né? Exatamente. E a maioria, o pior de tudo, ainda a maioria dessas pessoas são mulheres e crianças, são os mais afetados pela fome e pela desesperança ao redor do planeta. Infelizmente, é um número que está crescendo. Em vez de diminuir, ele cresce cada ano, né? Então, o importante é que nós façamos políticas para fazer com que essas pessoas sejam incluídas novamente. E esse número, Alan, são aquelas pessoas que estão realmente passando fome, que se não tiver alguém, alguma organização que ajude com alimentos, essas pessoas podem morrer de fome. Então, a gente não está falando do restante de pessoas que têm dificuldades para conseguir comida, mas que ainda conseguem se alimentar no dia a dia, que o número é muito maior, né? Então, esse número de pessoas
pessoas está crescendo, a maioria são mulheres e crianças, e como você falou, mesmo que tivesse uma única pessoa no planeta, né, seria responsabilidade nossa de tentar fazer com que essas pessoas tenham alimentos. Lembrando que a Carta da ONU, há dentro da Carta da ONU o direito humano à alimentação, assim como nós temos direito ao oxigênio, né, para nos mantermos vivos, a água que nos mantém vivos, os alimentos também são essenciais para a vida humana. Então é essencial que o ser humano tenha pelo menos um prato de comida ao longo do dia para se manter vivo, é o mínimo que a pessoa necessita. Então esse é um direito humano, ou seja, as sociedades estão indo contra os direitos humanos quando tem alguém passando fome dentro de um seio de uma comunidade. O senhor naturalmente viaja por muitas regiões do mundo, até por causa de força de responsabilidade, da missão que o senhor possui frente ao órgão. Como é que tem sido a sua observação como um representante da Organização das Nações Unidas, como um analista desse contexto difícil que nós estamos passando? Como é que tem sido a percepção por parte de instituições, de governos, quanto à urgência de nós tratarmos essa questão da insegurança alimentar e da fome no mundo? Todos os países hoje eles têm essa ideia da importância de aplicar e de criar políticas públicas. O grande vilão tem sido exatamente as crises econômicas. Muitos países, nós conversamos com os governantes, eles têm até boas ideias e boa vontade, mas eles não têm dinheiro, eles não têm financiamento, eles não têm recursos. O que acontece com o mundo? O mundo hoje está tendo uma concentração de renda muito forte. Cada vez mais os bilionários, a gente tem visto isso, mesmo sem fazer grande esforço, eles ficam mais e mais bilionários. Porque o sistema hoje mundial, o sistema financeiro, ele acaba ajudando para essa situação, né? Então é importante hoje que nós tenhamos políticas públicas de desconcentração de renda e de combate às desigualdades sociais, fazendo com que comunidades mais pobres tenham o mínimo necessário para sobreviver. Os bilionários jamais ficarão pobres, é importante dizer isso, eles jamais ficarão pobres em várias gerações. O que se quer é um pouquinho a mais dessa riqueza para que possa ajudar aqueles que estão mais desassistidos atualmente. E somente assim nós vamos conseguir resolver o problema da extrema pobreza, o problema das desigualdades sociais e, consequentemente, o problema da fome no planeta. Dentro desse contexto sobre o qual o senhor fala dessa descentralização um pouco maior de grandes fortunas, grandes rendas em países específicos, qual a importância de uma maior conscientização social no que se refere ao acesso ao alimento e aos direitos humanos? Exatamente, eu acho que é muito importante, Alan, que as pessoas comecem a se dar conta que uma pessoa que está agora passando fome, ela não é culpada da situação. Às vezes eu falo com mães que estão sem alimentos para o seu filho, além de estar passando por toda essa situação dramática, elas ainda sentem uma culpa forte, porque a própria sociedade lhes impõe uma culpa. Você não tem dinheiro porque você não trabalhou o suficiente, ou porque você não fez o suficiente. E isso não é verdade. Quantas pessoas estão nessa situação que quando nós conversamos, nós chegamos perto, nós ouvimos a história dessa pessoa, nós entendemos que se fôssemos nós, talvez nós estivéssemos numa situação ainda pior. Essas pessoas são heróis e heroínas, são pessoas que têm uma resiliência muito forte, que apesar de todas as dificuldades continuam lutando, continuam crendo na sociedade. Então é importante que a gente pare de julgar as pessoas e que nós tenhamos um pouco mais, né, de empatia. Nos coloquemos no lugar dessas pessoas, não julguemos essas pessoas. Elas não são culpadas, elas são vítimas de um processo, vítimas de uma sociedade que lhes impõe essa situação. Então é importante que a gente entenda isso. Enquanto nós não entendermos isso, nós não faremos o suficiente para mudarmos esse quadro. Então é importante que primeiro a gente compreenda que quem está passando fome é uma vítima, não é uma pessoa culpada. Senhor Daniel Balabân, nós vamos a um breve intervalo nesse nosso diálogo aqui no programa Boa Vontade Entrevista, convidando você, amiga telespectadora, amigo telespectador, siga conosco, voltamos em instantes.
Estamos de volta com o programa Boa Vontade Entrevista. Hoje o nosso convidado é o senhor Daniel Balaban, representante no Brasil do Programa Mundial de Alimentos e diretor do Centro de Excelência contra a Fome. Obviamente, senhor Daniel Balaban, nós não temos possibilidade, não temos até mesmo como arcar com o custo de ignorar esse problema. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, a sociedade brasileira, mas também em nível de mundo. Nós não temos como deixar esse problema de lado, porque primeiro nos referimos a seres humanos, a famílias, a mulheres e a mães, a mulheres e mães, como o senhor dizia, que são as principais afetadas, a população mais pobre. Então, deixar o problema de lado vai agravando a tal ponto que também vai afetar a vida da população como um todo, não? Alan, eu costumo dizer, e é um estudo que a gente faz sempre, que é muito melhor para um país, para um governo, investir na prevenção à extrema pobreza, na prevenção à fome, do que depois ter que arcar com os custos provenientes da extrema pobreza, da fome. Quais são esses custos? São pessoas vivendo em situação de rua, o aumento da criminalidade, o aumento da desesperança. Por exemplo, é muito melhor colocar recursos no orçamento, né, de investimentos para prevenir essa situação, do que depois ter que ficar investindo em mais polícia, em penitenciárias, né, em mais coisas que não trazem retorno para a sociedade. Então é muito melhor fazer esse investimento. E o que é esse investimento? São políticas sociais de incremento do salário mínimo real, políticas de transferência de renda, políticas de apoio aos agricultores familiares, que são uma base da sociedade também, acabam sendo muito prejudicados quando há uma quebra desses investimentos. Então, tudo isso tem que acontecer para que nós consigamos evitar uma situação de extrema pobreza, uma situação de fome, que é o que a gente está vendo hoje nas grandes cidades do nosso país. Senhor Daniel Balaban, no início da sua participação aqui no programa, o senhor falava sobre essa tempestade perfeita que nós vivemos, uma série de situações que geram o agravamento do que nós estamos tratando no programa Boa Vontade Entrevista. Eu lhe pergunto, porque ao falarmos, por exemplo, da crise da guerra no leste europeu, Rússia e Ucrânia, as pessoas podem considerar, poxa, mas é tão longe daqui, mas se nós considerarmos apenas esses dois países, nós estamos falando de uma colaboração expressiva no que se refere a alimento, a uma série de produtos que saem de lá e que geram um impacto grande no resto da economia. Como é que nós podemos entender o quadro que está se dando lá e o agravamento da fome também aqui no Brasil? Alan, essa é uma excelente questão. As pessoas têm que entender que atualmente, com todo o avanço da tecnologia e com todas hoje o comércio exterior, nós vivemos num mundo globalizado no qual nós somos interdependentes. O que significa isso? O que acontece em qualquer parte do planeta vai ter influência em você, não importa se você estiver no interior lá de São Paulo, de Goiás, vai acabar afetando. Então, como exemplo, a pandemia, né? Um vírus que acabou surgindo lá no interior da China, acabou chegando aqui, porque o mundo é globalizado. Então, tudo que acontece no mundo, ele tem consequências em todas as partes. Então, hoje, um conflito entre Rússia e Ucrânia. Os dois países, tanto Rússia quanto Ucrânia, são grandes produtores de alimentos. Né? A Rússia é um grande produtor de fertilizantes. O que são fertilizantes? É aquilo que a gente usa para fazer o início do plantio. Sem fertilizante, você não planta grãos. Então, você precisa dos fertilizantes da Rússia para fazer a produção, inclusive aqui no Brasil. O Brasil é um importador de fertilizantes da Rússia. Então, quando houve esse conflito, o conflito iniciou-se, essa exportação de fertilizantes da Rússia, por exemplo, parou. E aí acabou afetando a produção de alimentos aqui no Brasil e em várias outras partes do mundo. E a Ucrânia é um dos grandes produtores de cevada, por exemplo, né, e de trigo, que faz o pão. Então, o trigo fica muito mais caro para todos os países do mundo, ele é um grande exportador. Então, tudo isso tem influência, além de outros produtos que eles produzem. E, além do mais, as influências não são só diretamente relacionadas ao conflito, também aos demais países. Os países europeus, hoje, dependem do gás da Rússia. Né? Que é o que usa para o aquecimento e para a produção, eles usam muito gás da Rússia.
Com o conflito e com a diminuição da importação de gás da Rússia, eles vão passar a ter problemas de energia e problemas, inclusive pessoas passarão frio na Europa. Então vejam que tudo está interligado. Então hoje nós temos que participar, discutir e acompanhar o que está acontecendo em qualquer parte do mundo. O que acontece lá no Extremo Oriente vai ter impacto com certeza aqui entre nós. Então é importante que a gente consiga discutir esses assuntos e tentar influenciar positivamente para que esses conflitos não ocorram mais, para que eles acabem definitivamente e que a gente consiga viver no nosso planeta em paz, e eu ainda acredito que isso vai acontecer em breve. Dentro desse aspecto de uma economia globalizada, como o senhor muito bem discorria, eu gostaria de voltar num ponto que o senhor tratava agora há pouco, que é justamente o perfil das pessoas que mais sofrem com a questão da falta de alimentos e da insegurança alimentar. Eu gostaria que o senhor apresentasse um pouco para a gente qual o perfil exatamente dessas pessoas e como nós podemos tratar desse problema, levando-se em consideração que em grandes crises, geralmente as nações mais pobres, as economias mais frágeis, são as que obviamente mais sofrem. Como é que nós podemos entender essas pessoas e como nós podemos atacar o problema? Alan, é um número que é importantíssimo que as pessoas entendam e tenham na cabeça. Hoje, o mundo tem em torno de 7,8 bilhões de habitantes. 3 bilhões, ou seja, quase a metade, eles vivem direta ou indiretamente da produção de alimentos na terra, produzindo. E olha que coisa interessante, 3 bilhões. E essas pessoas são as maiores vítimas, são os maiores heróis que produzem alimentos e também são as maiores vítimas das crises e dos conflitos. Então, ao redor do planeta, você vê que aquelas pessoas que acabam se tornando refugiados, que a gente vê fugindo das guerras, dos conflitos, tentando atravessar, né, os mares, né, em busca de uma esperança, essas pessoas são, na sua grande maioria, produtores rurais, que tinham uma gleba de terra, pessoas que viviam ali daquela produção. E quem são os maiores produtores rurais no planeta? São mulheres. Elas é que lideram as famílias, não são os homens. Os homens estão sempre... Aliás, tem muitos lares que são desfeitos, são as mulheres que cuidam dos filhos. Então, as mulheres são as heroínas do nosso planeta e elas são as maiores prejudicadas. Por isso que o contingente maior de pessoas nessa situação acabam sendo as mulheres e as crianças que elas têm que cuidar. E esse é um quadro, Alan, que eu viajo muito, porque o nosso trabalho dentro do Programa Mundial de Alimentos é exatamente levar alimentos a essas famílias em necessidade. E a gente vê esse grau de sofrimento dessas famílias, né, pela desesperança num futuro melhor. E eu vejo que a solução existe. Só que para isso nós precisamos que os nossos governantes, os líderes mundiais, se conscientizem que para acabar com a fome, para acabar com a extrema pobreza, precisa de vontade política. Né? A fome não é um evento natural, não é cultural, não é geográfico, ele é político. No momento que nós tivermos vontade política de resolver isso, nós vamos resolver esse problema. Como a gente criou uma vacina, né, em menos de um ano contra a Covid. Os cientistas todos se juntaram e criaram essa vacina, porque existiu vontade política de resolver essa situação, de acabar com essa pandemia. Hoje nós já estamos de volta à sociedade porque os cientistas, e houve dinheiro, houve recursos, né, e investimento para que se criasse uma vacina. Ou seja, tudo que o homem quer fazer, ele faz. O que a gente precisa é botar na cabeça das pessoas que é importante acabar com a fome, é importante acabar com a extrema pobreza. O dia que se conscientizarem disso, toda a humanidade, nós vamos conseguir eliminar a extrema pobreza e a fome do nosso planeta. Agradecemos a participação no programa Boa Vontade Entrevista de hoje do senhor Daniel Balaban, representante no Brasil do Programa Mundial de Alimentos e diretor do Centro de Excelência contra a Fome. O nosso convite a você, amiga telespectadora, amigo telespectadora, que você nos acompanhe, porque semana que vem retornaremos aqui na Boa Vontade TV com esse bate-papo. Muito obrigado pelo carinho da audiência.